consulto, senhores senadores e senadoras que concordam com a votação em globo de todos aqueles, à exceção dos itens que já foram destacados, que permaneçam como se encontram. Aprovado todas as transferências de sigilo que não foram destacadas. Inicio agora a votação nominal do requerimento 218... Um minuto, por favor. Do requerimento 218 de 2026, de autoria do senador Humberto Costa, requer que sejam prestadas pelo senhor presidente do Conselho da COAF informações consistentes na elaboração do RIFs, relatórios de inteligência financeira, e que proceda à quebra do sigilo bancário do senhor Paulo Roberto Nunes Guedes. Com a palavra, o autor do requerimento, senador Humberto Costa, por 5 minutos para defesa do seu requerimento. Posteriormente, concederei a palavra a um senador que fará o contraponto desse requerimento de transferência de sigilo. Com a palavra, o senador Humberto Costa, por 5 minutos. Senhor presidente, antes de fazer a defesa, eu queria registrar aqui que era para ter, naquele momento que eu fiz a retirada só da pauta de hoje, de vários requerimentos, que um outro requerimento que estaria nessa condição, por não ter sido objeto de um consenso entre nós, inclusive, que é o 257. Queria saber se é possível fazer essa retirada para nós apreciarmos na semana que vem. Perfeitamente, senador. Está, a pedido de Vossa Excelência, o requerimento de transferência de sigilo do requerimento 257 encontra-se retirado de pauta a pedido do relator, do proponente. Com a palavra, o senador Humberto Costa para defesa do seu requerimento de 218/2026 por 5 minutos. Senhor presidente, na condição de ministro da Economia do governo passado, o senhor Paulo Guedes tinha responsabilidade importante sobre os problemas relativos ao sistema financeiro nacional. Tanto ele quanto o ex-presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto. Nós todos sabemos que houve uma autorização, praticamente a título precário, de esse banco poder funcionar no momento em que era exatamente ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes. E o objetivo desse requerimento é exatamente para que nós possamos ter as informações que demonstrem se a participação do senhor Paulo Guedes nesse processo se deve a interesses pessoais, individuais, financeiros, enfim, porque as autorizações que foram dadas pelo Banco Central tiveram a participação, o apoio dele, e as medidas também de desregulação do mercado financeiro favoreceram o Banco Master, e ele teve um papel decisivo nessa questão. E nós precisamos saber realmente onde esse processo começa. Obviamente, começou no governo passado, as pessoas que estão implicadas, denunciadas e cuja quebra de sigilo e outras informações mais têm demonstrado participação ativa são todas também do governo passado, e isso permite que nós possamos ampliar essa investigação e identificar, de alguma forma, se o senhor Paulo Guedes, que teve um papel tão relevante para que esse banco se tornasse essa figura no sistema financeiro de sucesso, um sucesso fácil, se há, de fato, algum benefício que foi auferido por ele. Obrigado, senador. Eu consulto os colegas se já podemos abrir o painel para votação, para a gente ganhar tempo. Eu determino que abra o painel. Os senadores que votam para aprovação da transferência de sigilo referente ao requerimento 218, que votam com o proponente, que é o senador Humberto Costa, votam sim. Quem vota contrário, vota não. Quem irá fazer o contraponto é o senador Rogério Carvalho. Marco Rogério? Isso. Com a palavra por 5 minutos, senador. Senhor presidente, veja bem, nós
na sessão anterior foi votada aqui a convocação do ex-ministro Paulo Guedes. Agora, o requerimento é de quebra de sigilo, levantamento do sigilo fiscal, transferência desses dados fiscais, financeiros. E qual é a pertinência temática? Qual é o nexo apresentado no requerimento? O fato de Paulo Guedes ter sido ministro de Estado da Economia do Brasil. O fato de ele ter sido ministro. E que regras foram feitas e situações foram criadas e que isso, em tese, teria favorecido, teria criado possibilidades para que crimes fossem cometidos. Não há aqui apontamento direto de envolvimento ou de suspeita de envolvimento do ex-ministro Paulo Guedes. E não há porque não há. E se houvesse, a posição deste senador não seria a posição de ser contra o requerimento. Agora, senhor presidente, falou de Paulo Guedes, falou de presidente do Banco Central. Pela mesma lógica, temos que convocar o ministro Haddad. Pela mesma lógica, temos que convocar o Galípolo. O Banco Central, desde 2021, é autônomo. Senhor presidente, responsabilizar ou quebrar o sigilo em razão de uma acusação de possível envolvimento é algo absurdo, é algo que fragiliza o papel da CPI, é algo que desmoraliza a CPI. Nós estamos diante de uma situação, senhor presidente, com todo respeito, que me parece mais instrumento do jogo político-eleitoral do que propriamente de cunho investigativo. Senhor presidente, não há dúvida que no Brasil o crime organizado está atuando. PCC, Comando Vermelho e outras organizações criminosas. Senhor presidente, é lícito chamar aqui para dar depoimento nessa CPI, na condição de investigado, na condição de convocado, quebrar sigilo do ministro de Estado da Segurança Pública? É correto aprovar aqui um requerimento para quebra de sigilo do ministro da Justiça e da Segurança Pública do Brasil, porque há operações do crime organizado no Brasil e isso está debaixo do escopo de atuação do ministro de Estado? Senhor presidente, convenhamos, nós não podemos fragilizar um instituto da quebra do sigilo, de uma investigação, de um trabalho que deve ser sério, de uma CPI, meramente por jogo político-eleitoral. Não se trata de outra questão, aqui o jogo é eleitoral. Aqui o pano de fundo de tudo isso é a disputa eleitoral de um campo contra outro campo. Deixamos a disputa eleitoral para o campo da disputa eleitoral. Agora, é uma CPI que trata de investigar crime organizado e aí querendo trazer para a CPI um ex-ministro da Economia do Brasil, respeitado, quebrar sigilo do ex-ministro, simplesmente por acusações indiretas. Com todo respeito, esse requerimento carece de justa causa, carece de razoabilidade, está fora do escopo de atuação dessa CPI, porque não se trata de uma situação a apontar para aquele que está sendo alvo do requerimento. Então, por essas razões, eu estou fazendo o encaminhamento no sentido da rejeição deste requerimento. Obrigado, senador Marcos Rogério. Eu consulto se todos exerceram o direito de voto. Vou votar, senhor. E... Pode abrir? Pode. Determina a secretaria que proclame o resultado. Deixa... Aconteceu ali, gente. Votaram sim, sim dois senadores, não 6. Está rejeitado a transferência de sigilo, o requerimento 218.
anuncio, antes de anunciar o 221, eu quero aqui, por uma questão de honestidade intelectual com os meus colegas, falar que nós já aprovamos aqui um convite do presidente do Banco Central, o Galípolo. E eu estou apenas, essa presidente está aguardando apenas a agenda que ficou de me informar até quinta-feira, ou seja, até amanhã, a data em que ele tem disponibilidade para aqui comparecer. Por isso que essa presidência não pautou nessa sessão a convocação dele. Por gentileza, só por isso. Anuncio o item requerido. Já dou a palavra. Que me daria para justificar, mas é só para... Aí eu vou na palavra de Vossa Excelência, só para acrescentar, que eu estou protocolando agora, meu gabinete acabou de fazer, nós precisamos saber onde é que está o corpo do sicário. Isso é uma CPI de crime organizado. Isso é crime organizado. Desapareceu, enforcou, tá. Morreu, escondeu. Cadê as câmeras? Cadê o corpo de sicário? Onde ele foi sepultado? Quer dizer, então é o seguinte, eu estou convocando uma série de figuras que está dentro desse processo, que participaram do processo, inclusive Polícia Federal, né? E requerendo as imagens, porque não é possível, toda vez que tem um crime bárbaro, a câmera estava desligada. Isso é uma prática, pô. Lembra dia 8? Não tinha câmera nenhuma ligada. Senador, tudo. apenas só para a gente ganhar tempo, esse requerimento já foi aprovado, já foi mandado para o ministro André Mendonça para disponibilizar para a CPI. Então, essa preocupação do senhor foi uma preocupação também do relator e da presidência, já foi deliberado, já foi votado. Sim, eu só acrescentei alguns elementos que eu levantei, e que eu estou colocando, porque, senhor presidente, eu, assim, estou tratando disso, né, até me reunindo com ministros, eu tive. Existe, o sicário era um departamento, ele comandava, então ele tinha um nome de matador, de sanguinário, pá. Esse cara, o corpo dele desapareceu, mas o departamento ficou. O cara com uma capacidade entrou no site do FBI, da Interpol, da PGR aqui, do STF, ia dando pro vocário dizendo, aqui tá limpo, aqui não tem seu nome. Com essa capacidade tecnológica de avanço que ele tem de ser hacker, eu sou capaz de afirmar, guardem a minha afirmação, quando o governo americano mostrar a fraude dos documentos na imigração americana que prendeu Felipe Martins, eu não tenho dúvida que esses documentos foram inseridos por esse suicidado. Porque 120 milhões é muito dinheiro, né? Para se executar serviço. Então, eu não quero dar nome aqui, mas eu quero deixar no ar para que todo mundo comece a raciocinar, porque vai aparecer. Então, o cara com essa capacidade, e aí eu fui pedir para o ministro André Mendonça, senhor presidente, não pedi autorização, senador Alessandro, do senhor nem do presidente, mas que tem uma lista, senhor presidente. O sicário tinha uma lista com nome de pessoas que estavam contra o Banco Master, batendo no Banco Master, que envolve jornalistas e envolve nós senadores, sabe? Eu tenho informação do nome de 2 senadores que estão na lista e o próprio ministro, e eu fui dizer a ele, olha, o senhor precisa disponibilizar essa lista porque tem integridade física das nossas famílias. Essa gente não tinha dó. A integridade física é nossa. Então eu tenho essa preocupação, estou protocolando, até porque é uma CPI e que tem poder de polícia, para que ele não disponibilize individualmente para cada um de nós, mas que ele disponibilize e para que a gente fique sabendo, para a gente se guardar, pedir pelo menos a segurança da polícia do Senado, que eu já pedi 10 vezes, nunca disponibilizaram para mim, mas está tudo certo, né? Mas vamos pedir de novo. Obrigado, senador. Anuncio o item requerimento 221, transferência de sigilo, requer que seja prestado pelo senhor presidente do COAF informações consistentes na elaboração de RIFs, relatórios de inteligência financeira, a quebra de sigilo bancário e fiscal da senhora Letícia Caetano dos Reis. Autoria do requerimento, senador Humberto Costa, a quem concedo a palavra por 5 minutos para
defesa do seu requerimento. Com a palavra, com a palavra o senador Rogério Carvalho para a defesa do requerimento, tendo em vista a ausência do senador Humberto Costa. Por 5 minutos. Presidente, na informação que... Só um minutinho, presidente. A minha sugestão é que a gente retire de pauta. Está retirado de pauta o requerimento 221 pelo subscritor, senador Rogério Carvalho. Anuncio o requerimento 223, transferência de sigilo, requer que seja prestado pelo senhor presidente do Conselho da COAF informações consistentes na elaboração do RIFs, relatório de inteligência financeira, que proceda-se a quebra do sigilo bancário e fiscal de João Inácio Ribeiro Roma Neto. Autoria, senador Humberto Costa. Consulte se o senador Humberto Costa está pelo sistema remoto para fazer a defesa do requerimento por 5 minutos. Solicito que seja retirado de pauta também, senhor presidente. Está retirado de pauta pelo senador Rogério Carvalho. Anuncio o requerimento 227, transferência de sigilo, autoria senador Humberto Costa, requer que seja prestado pelo presidente da COAF informações consistentes na elaboração de RIFs, relatório de inteligência financeira, que proceda à quebra do sigilo bancário e fiscal do senhor Roberto de Oliveira Campos Neto. Senador Humberto Costa é o proponente. Consulto se o proponente encontra pelo sistema remoto para a defesa do seu requerimento por 5 minutos. Presidente, eu peço também que seja retirado de pauta. Está retirado de pauta pelo senador Rogério Carvalho. Terminada... Cadê a finalização? A parte deliberativa. A parte deliberativa de requerimentos foi finalizada. Anuncio a segunda parte dessa sessão com a oitiva do senhor Paulo Sérgio Neves de Neves de Souza. Um dos objetivos dessa reunião era a oitiva na condição de convocado do senhor Paulo Sérgio Neves de Souza, servidor do Banco Central, que exerceu o cargo de chefe adjunto do Departamento de Supervisão Bancária na instituição até data de 19 de janeiro de 2026. Sabe-se que, atualmente, por determinação do Supremo Tribunal Federal, o senhor Paulo está afastado do cargo de servidor do Banco Central. A secretaria dessa CPI buscou, com a ajuda da Polícia do Senado, todos os contatos válidos para a entrega da convocação do senhor Paulo, inclusive fazendo diligência ao edifício em que o convocado estaria residindo. Além disso, via Advocacia do Senado, essa CPI peticionou junto ao STF solicitando a autorização de deslocamento do convocado, tendo em vista que ele é monitorado por tornozeleira eletrônica. Na manhã de ontem, terça-feira, representante legal do convocado contactou a secretaria e enviou petição dirigida a essa presidência solicitando que a CPI obtenha expressa autorização do STF para o deslocamento do depoente e o depoimento seja designado para nova data. Em atenção a essa petição, essa presidência cumpre esclarecer de forma objetiva que segue. No tocante ao comparecimento, fica desde já consignado que essa comissão arcará integralmente com os custos de deslocamento diários, tanto do convocado quanto do seu advogado, inexistindo qualquer ônus financeiro para participação na oitiva. Quanto ao pedido de acesso a autos de inquérito em trâmite no Supremo Tribunal Federal, registra que tal pretensão não encontra amparo, uma vez que, à luz do princípio da separação dos poderes e da independência entre as investigações conduzidas pelo STF e por essa comissão, não compete a essa presidência franquear acesso a procedimentos sob jurisdição daquela corte. Por fim, na manhã de hoje, essa presidência foi notificada de decisão do ministro André Mendonça em relação ao pedido de apresentação do convocado para depoimento nos seguintes termos, senador Eduardo Girão. Ante o exposto, já tendo sido manifestada a objeção de Paulo Sérgio Neves de Souza, através da petição 33.108/2026, afasto a obrigatoriedade de comparecimento, transmudando-a em facultatividade, deixando a cargo do peticionário a decisão de comparecer ou não à CPI do crime organizado.
na hipótese de o referido convocado optar de forma superveniente por comparecer ao ato, assegure-lhe, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, o direito ao silêncio, ou seja, de, assim querendo, não responder às perguntas a ele direcionadas, a assistência por advogado durante o ato, de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo, de não sofrer constrangimento físico ou moral decorrente do exercício dos direitos anteriores. Já que o senhor me citou, eu não sei se é porque eu votei publicamente, foi o único que eu votei a favor, foi no ministro André Mendonça. Eu queria dizer que eu discordo dessa decisão dele. Eu quero só deixar claro, né, que eu acredito que o instrumento da CPMI tem que ser valorizado. Não pode ser esmagado, como a gente está vendo, em decisões de praticamente todos os ministros que a gente tem visto, interferência direta e chegando ao cúmulo de dizer olha, se você quiser ir para a CPI, você não vai. Ou seja, é um desmerecimento do trabalho que a gente está... Eu discordo disso, já me manifestei publicamente e o que é que eu posso fazer? O senhor está dizendo que vai se reunir com o presidente do STF. Eu queria que o senhor convidasse a mim, eu sou dessa comissão, queria que o senhor convidasse o senador Magno Malta, os outros colegas aqui, para a gente ir junto com o senhor para manifestar esse arrepio da lei que está acontecendo, essa ditadura da toga que está blindando geral. A gente está vendo decisões de blindagem geral. É melhor acabar com a CPI e CPMI. Se for assim, é melhor acabar. Senador, eu concordo, eu acho assim, já manifestei publicamente algumas vezes, uma comissão parlamentar de inquérito é um instrumento de minoria. Essa é uma das prerrogativas do Senado Federal. Se a gente aprova por uma decisão de maioria aqui, por exemplo, convocação, e vem decisão do Supremo falando que não é obrigado a comparecer. Testemunha está sendo facultado a vinda dela até aqui. E eu não estou falando que é o ministro A, B ou C, eu estou falando de decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, quebra de transferência de dados é uma decisão colegiada. E aqui invalida isso. Então, qual o sentido, efetivamente, de uma comissão parlamentar de inquérito se eu não posso proceder à oitiva de testemunha, se eu não posso convocar um investigado e se eu não posso fazer transferência de dados? Eu acho, assim, é um momento, para mim... lamentável com relação a esse tipo de postura, porque eu fico sempre me colocando no lugar quando eu entrava em sala de aula falando para os meus alunos, artigo 5º da Constituição Federal, todos somos iguais perante a lei, independente de raça, cor, etnia, religião, origem. Infelizmente, essa está longe de ser uma realidade. Infelizmente, quando a gente tenta subir no andar de cima, com todo respeito, a toda forma de tratamento diferenciado. Olha, senador, com todo respeito, eu não canso de falar isso. Entra dentro dos presídios, você vai ver o perfil socioeconômico de quem está preso. Aí agora, quando um político é condenado por corrupção, concede-se a ele prisão domiciliar. Eu trabalhei dentro do sistema prisional. Quantos presos estão em estado terminal e não se concede efetivamente prisão domiciliar? E aí, quando você tem políticos ou quando você tem empresários, banqueiros, não importa. Eu acho assim, se a lei é igual, tem que ser cumprida a todo mundo. Infelizmente, eu quero lhe parabenizar, presidente, porque o senhor fez uma estratégia inteligente. O senhor colocou, já talvez antevendo esse ativismo... Botar 2 pessoas. O senhor está colocando 2, 3, isso é bom. Porque, por exemplo, hoje nós tivemos uma sessão cancelada da CPMI do INSS quando a gente ia ouvir um banqueiro. Entendeu? Foi cancelado, porque teve uma decisão ontem do ministro Gilmar Mendes para que ele não precisasse dar as caras aqui. Então o senhor está certo, bote 3. Porque se fizerem com 2, tem pelo menos 1. Só para cooperar com sua palavra... Muito bem-vinda, muito bem colocada, num momento como esse, que o povo não assiste, o povo que está assistindo, assim, não entende, não consegue entender. Até porque, quando acontece algo grave na sociedade, o que o povo pede? Vai lá para as redes sociais, CPI disso, e não entende. Senhor presidente, desde 2005, se o senhor entrar no YouTube, eu denuncio o ativismo judicial, que depois virou ditadura. E agora... eles mandam de fato. Senhor presidente, uma CPI, CPMI, tem poder de justiça e polícia. O Supremo não pode. Quando alguém é convocado aqui,
diz a esse cara, você não precisa ir. Aí o cara fica ali na mansão dele no Lago Sul, vagabundo, ladrão, fica ali com a televisão ligada assistindo ao vivo aqui, nós sermos desmoralizados. E as pessoas desmoralizadas, eles não podem, isso é inconstitucional, eles estão cometendo crime, violação. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!